Pastores em Perigo, capítulo 6. Um tirano a serviço de Deus. Biblicamente falando, podemos afirmar que não existe igreja de sucesso. O que há são comunidades de pecadores que se reúnem na presença de Deus semana após semana, em cidades e estados ao redor do mundo todo. O Espírito Santo os une e faz sua obra na vida deles. Nessa comunidade de pecadores, um deles chama-se pastor, a quem também é dada a responsabilidade de manter a atenção da comunidade voltada para Deus. Eugene H. Peterson. Basicamente, a natureza humana é influenciada pelo desejo de obter poder. Isso é evidenciado na política, nas artes, nos esportes, nos negócios, nas profissões, etc. Essa verdade também pode ser claramente notada no pastorado. Temos pés de barro e uma de nossas grandes tentações é abusar do poder e da posição que Deus nos confiou. Em parte, o problema reside na influência que a sociedade em que vivemos exerce sobre nós, porque, de modo geral, todas as esferas de atividade são impelidas a atingir o poder. Há poderes negativos e destrutivos, como também positivos e criativos. O pastor precisará distinguir entre ambos e optar pelo correto e pelo empreendedor. Precisamos ser sensíveis a ponto de nos perguntarmos frequentemente: será que estou desfrutando a minha posição e o poder que ela traz para a glória de Deus e para o benefício de outros? Será que meu estilo de vida é caracterizado por atitudes de amor para com os que me rodeiam? Ou sou conhecido como um manipulador que usufrui o cargo como o mundo costuma fazer? Uma ilustração bíblica que oferece um correto enfoque sobre o poder vem da vida e ensino de Jesus Cristo. Em Marcos 10, versos 35 a 45, o apóstolo nos relata o que ocorreu entre Tiago, João e os outros discípulos. Tiago e João, em um momento a sós com o mestre, pediram para, em seu reino vindouro, ficarem sentados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Segundo pensavam, aquelas eram posições privilegiadas, que certamente lhes daria poder. Quando os outros 10 discípulos souberam que os dois haviam tido a audácia de fazer tal pedido, se indignaram. Parece-me, porém, que toda essa irritação também não provinha de uma motivação saudável. Secretamente, cada um deles estava convencido de ser merecedor de ocupar a direita ou a esquerda do Senhor Jesus. Tiago, João e todos os outros demonstraram cristalinamente que se interessavam em ser um dos primeiros na possível glória e poder no reino prometido. Não é esse, afinal, o grande objetivo da maioria dos ilustres políticos que comandam as nações da terra? Não é assim em nosso país? Jesus, com carinho e muita paciência, chamou os discípulos e começou a ensinar-lhes algumas verdades a respeito de posição e poder. No versículo 42, ele diz: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ele destacou 2 tipos distintos de liderança, a do mundo e a do reino. No primeiro, os líderes dominam autoritariamente, em força e em poder. Mas, no versículo 43, ele continua: entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Cristo mesmo é o modelo desse ensino quando declara no versículo 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Não houve e não haverá no mundo nenhum expert semelhante a Jesus na difícil arte de exercitar o poder.
Ele o concedia a outros com o propósito de que eles conduzissem sua vida sob os propósitos e direção de Deus. Não usou todo o imenso poder que possuía contra ninguém, não o utilizou para se promover ou as suas causas. Entretanto, mostrou o poder do amor autêntico. Recusou obter vantagem sobre os mais fracos, antes encorajou-os, estimulou-os, levantou-os, agindo sempre na força do amor. Nós, pastores, temos de ser categóricos e dizer não à tentação de manipular ou coagir pessoas visando o proveito próprio. Antes de salientar algumas áreas em que tendemos a praticar poder de maneira abusiva, quero mencionar por que desejamos tanto ter poder. Para obter vantagem em algo, para compensar sentimentos de insegurança, para compensar sentimentos de inferioridade e de baixa estima, para a autopromoção com finalidade egoísta. Alguém disse certa vez: enquanto há 100 homens que sabem lidar com a adversidade, existe apenas um que consegue conviver com o sucesso. Obviamente, todas as razões que acabo de citar são erradas e nós, pastores, condenaríamos veementemente qualquer um que utilizasse o poder abusivo. No entanto, em nossos instantes de maior reflexão e honestidade, somos obrigados a admitir que nem sempre o que fazemos ou falamos tem motivos corretos. Creio que seria muito interessante afixar no espelho de nosso banheiro a seguinte lista de perguntas para ser lida e avaliada diariamente. Qual é a minha motivação? Primeiro, por que estou planejando tal coisa? Segundo, qual é a minha intenção oculta? Terceiro, por que minha resposta foi sim ou não? Quarto, qual é o meu propósito ao escrever essa carta? Quinto, por que essa possibilidade me entusiasma tanto? Sexto, o que me levou a tocar neste assunto? Sétimo, por que sugeri o nome daquela pessoa? Oitavo, qual é a minha motivação? Desejo ser extremamente prático, correndo conscientemente o risco de pisar no calo de alguns de meus leitores. Abordarei algumas áreas em que os pastores são potencialmente tentados. Aconselhamentos. Neide não suportava mais viver sob tamanha pressão. Estava tão infeliz. Há muito seu marido só se preocupava e dava tempo para o trabalho, para seus compromissos profissionais. Cada vez que tentava dialogar com ele sobre seus sentimentos, acontecia uma briga e, como consequência, um distanciamento ainda maior. Sem saber o que fazer, decidiu procurar o pastor de sua igreja. Marcou um horário e, já no gabinete pastoral, desabafou e chorou suas mágoas. O ministro, que deveria ser um conselheiro imparcial, achou aquela mulher muito atraente e aproveitou sua carência para obter mais que confiança. Ele, insatisfeito com sua rotina familiar, viu ali a chance de acalmar seu coração, de alimentar seu ego. Depois de algumas sessões de aconselhamento, ele a seduziu. Esse tipo de situação pode vir a ocorrer não somente no campo emocional, tornando a mulher dependente do pastor, mas também chegar às últimas consequências, o envolvimento físico. Muitas mulheres caem nesse pecado porque encaram a figura do pastor como alguém extremamente bom, amável, compreensível e sempre disposto a ouvi-las. Exatamente a pessoa que sonha ter ao lado. Prezado colega, o que acabei de contar, infelizmente, tem passado da exceção para a regra. Como costuma dizer o profeta, ops, o jornalista e apresentador Boris Kazoy. Isso é uma vergonha. Púlpito. Aqueles a quem Deus presenteia com o dom do ensino e da pregação também precisam ter uma séria conscientização do enorme poder das palavras. Eles serão tentados a usar sua autoridade com finalidades egoístas. Nós, pastores, podemos ser declarados culpados em certas ocasiões, sob a alegação de visar autopromoção. Podemos ser corrompidos por nossa cobiça, pelo poder, e oferecer ao rebanho o que eles querem ouvir e não o que precisam. É um tremendo compromisso ensinar e pregar fielmente a Bíblia, domingo após domingo,
sabendo que muitos não concordarão, especialmente se forem aqueles que detêm o maior poder aquisitivo da congregação. Também podemos ser tentados a copiar repetidas vezes o estilo ou conteúdo das mensagens que o Senhor tem usado e abençoado. E, às vezes, abusamos, pois o sermão pode servir para sutilmente coagir pessoas a colaborarem com a construção do templo, com o coral necessitado de participantes, com os professores da escola dominical, para conscientizar o rebanho a ser generoso, a dar ofertas, etc. Há pastores que pregam um sermão e utilizam ilustrações e histórias com tantos floreios, com tal veemência, empolgação e apelos emocionais que deixam sua congregação aos prantos, com as emoções desestabilizadas. A porta recebe os cumprimentos com o coração cheio de orgulho em relação à mensagem tão maravilhosa. Na realidade, a glória deveria ser dada a Deus pelas palavras poderosas que sempre devem ser equilibradas, claras e diretas. Língua. A língua é pequena, mas encerra um imenso poder. Realmente, ela é mais forte que todos os exércitos e generais da terra. Tiago a descreve como fogo, um mundo de iniquidade que contamina o corpo inteiro e põe em chama toda a carreira humana. Tiago 3, verso 6. Por outro lado, a língua oferecida no altar de Deus é uma grandiosa arma para o bem. Ela pode proclamar a mensagem de salvação. Romanos 10, versos 14 e 15. Tem poder para santificar. João 17, 7. Tem capacidade para curar. 2 Coríntios 7, versos 5 a 7. O grande sábio diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que tem a utiliza, come de seu fruto. Pastor, você fala demais. Aprecia levar adiante os infortúnios de algumas pessoas, embora com alegria disfarçada? Você tem a tendência de falar pelas costas o que não tem coragem de dizer na frente? Você tem o dom de uma língua venenosa? As pessoas são edificadas ou desestimuladas por suas palavras? Se nós, pastores, quisermos usar o poder da língua de modo adequado, devemos nos comprometer a falar a verdade em amor, Efésios 4, verso 15. Evitar a fofoca, Provérbios 16, versos 28 e 17, verso 9. Não criticar de modo destrutivo, Tiago 4, verso 11. Não ser sarcástico, cínico, Provérbios 26, versos 24 e 25. Manipulação. Um famoso pastor norte-americano, líder de uma grande igreja e proprietário de uma conceituada faculdade que leva seu nome, comunicou aos seus contribuintes que Deus afirmara que o mataria se não conseguisse arrecadar 8 milhões de dólares dentro de determinado prazo. O dinheiro deveria ser aplicado em trabalhos missionários na área de saúde. Para dar mais ênfase à ordem de Deus, trancou-se em uma torre alta, no centro do campus, e fez greve de fome durante diversos dias. Sua atitude extrema e dramática alcançou o objetivo, e toda a comunidade soube o que e o porquê do que estava fazendo. Finalmente, o pastor obteve o dinheiro desejado. Algum tempo depois, descobriram que ele utilizara a quantia indevidamente em proveito pessoal. Que absurdo! Vergonhoso! Alguém manipular dessa forma o povo, fazendo-se porta-voz de Deus. Pete Popoff, célebre curandeiro americano e também pastor de uma grande igreja, preparava um aparato todo especial para tornar seu culto poderoso. Fazia parte do programa um momento abençoado, quando destacava uma pessoa do auditório e dava detalhes sobre sua vida, tais como onde morava, a placa e a cor do carro, nome do médico e outras informações. Na realidade, ele usava um fone de ouvido. Nos bastidores, sua esposa, por intermédio de um rádio, lhe passava as informações e eram retiradas de fichas catalogadas. Durante anos e anos, Pete Popoff enganou o povo com seu dom. Ele se fazia valer de truques e subterfúgios para obter dinheiro, autopromoção, etc. Crentes inocentes caíram na manipuladora armadilha desse pastor, que sempre utilizava em seus sermões a frase "Deus me falou". Que cristão teria coragem de desobedecer ou mesmo questionar tal argumento, ainda mais vindo dos lábios de um pastor?
Há ainda outra história forte e verdadeira que mostra o que uma autoridade abusiva e inconveniente pode provocar. Continuarei em mais esta narrativa a utilizar elementos fictícios para não comprometer as pessoas envolvidas. Um rapaz, ainda jovem, mas com família constituída, sofria de uma séria doença crônica que o obrigava a acompanhamento médico e tratamento constante. Ele começou a frequentar uma igreja onde o pastor o desafiou a, em nome de Jesus, jogar no vaso sanitário todos os remédios e a considerar-se curado sem necessidade de tratamento algum. Se ele não agisse assim, seria falta de fé ou pecado de sua parte. O rapaz fez exatamente o que o pastor lhe aconselhara. Certo dia, no entanto, teve uma crise repentina. Foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu e veio a falecer. Diante do tribunal de Cristo, quem responderá por isso? Até aqui, os que se fizeram porta-vozes de Deus continuam impunes, seguindo com suas profecias irresponsáveis, como se nada tivesse acontecido. A família, porém, perdeu seu marido e pai. Família. Essa é a área em que mais falhamos no exercício do poder, com a esposa e os filhos. Nosso relacionamento no lar precisa ser solidificado no amor e não no poder. Paulo escreve em Efésios 5:23 que somos o cabeça de nosso lar. Mas no versículo 25 acrescenta que nossa liderança deve ser caracterizada pelo amor. É o amor ágape, sacrificial, voluntário. É amar sem esperar ser amado. Pastor, em algum momento de nervosismo, discutindo com sua esposa, você já perguntou a ela, afinal, quem é o cabeça desta casa? Em caso positivo, tenho uma coisa para lhe dizer. Você está usando sua autoridade para manipular sua mulher e está se excedendo. A disciplina de nossos filhos também deve ser fundamentada em amor, e não no fato de termos autoridade sobre eles. A disciplina amorosa sempre terá maior aceitação que a imposta pelo poder. Agora que já descrevemos as áreas em que somos induzidos a utilizar incorretamente o poder que temos, chamo sua atenção para uma passagem das Escrituras que resume clara e firmemente o resultado do abuso de poder. Sou da opinião de que Tiago foi, entre os apóstolos, o que melhor tratou desse assunto. Ele era bem claro ao comunicar que não tolerava o favoritismo do rico em detrimento do pobre. Tiago 2, verso 1 a 13. E foi exatamente isso que ocorreu em uma igreja presbiteriana em Washington, centro do poder político dos Estados Unidos. O presidente da República da época, Ronald Reagan, costumava frequentar o culto dominical de uma igreja presbiteriana, cujo pastor era um jovem equilibrado e consagrado. Sempre que ia à igreja, Reagan sentava-se em um banco especialmente reservado para ele e para sua esposa, protegidos pelos guarda-costas. Certo domingo, dois rapazes estudantes universitários, desconhecendo os hábitos presidenciais, sentaram-se no banco a ele destinado. Imediatamente, dois introdutores aproximaram-se e pediram que saíssem. Os estudantes acataram o pedido e procuraram outro lugar. O pastor, percebendo o que estava acontecendo, foi discretamente até os rapazes e disse: "Quero que nos desculpem pelo que acaba de ocorrer. Gostaria que soubesse que em nossa igreja não há distinção entre pessoas, entre o presidente da República e qualquer outro membro. Não vou pedir aos diáconos que os levem outra vez àquele mesmo banco, para não atrasar mais o culto. Entretanto, prometo que isso não tornará a acontecer." E após o culto, realmente deu ordem aos introdutores para que nunca mais tomassem tal atitude. Tiago ataca a hipocrisia das palavras desacompanhadas de ações condizentes. Tiago 2, versos 14 a 26. Ele prossegue mostrando o poder nocivo que a língua maledicente causa na igreja. Tiago 3, verso 1 a 12. E não somente isso, dá um recado muito especial aos pastores. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago 3, verso 12. Ainda no capítulo 4, versículo 13 a 16, ele exorta:
os que se gabam sobre seus planos futuros e pecam porque assumem o lugar de Deus. Meus caros irmãos, o Senhor nos tem chamado para ser ministros de sua graça. É uma posição privilegiada e devemos tomar cuidado para não nos excedermos enquanto usufruímos esse poder. Além dessa posição, ele nos deu seu Espírito Santo que nos guia, ilumina, conforta, consola e convence do pecado. Infelizmente, nem sempre valorizamos a terceira pessoa da Trindade em nossa vida ministerial. Devemos periodicamente relembrar que o poder do universo habita em nós e é ele quem pode nos capacitar a cumprir a tarefa de ministros do Evangelho. Temos ainda em nossas mãos a poderosa Palavra de Deus. Como ela declara sobre si mesma, é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Ainda sob poder, é inevitável mencionar o poder da oração. Ela é uma arma definitiva na luta contra as forças espirituais do mal. Efésios 6, versos 10 a 12. Essa batalha espiritual não pode ser vencida pelo esforço humano. Temos que vestir toda a armadura do Senhor para, no mundo, resistir à tentação de utilizar a autoridade de modo abusivo. Precisamos ser homens de oração. Ao finalizar a descrição da batalha nas regiões celestiais e da vestimenta apropriada que devemos usar nessa luta, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6, verso 18. Quando o homem ora, ele está posicionado ao lado de Deus contra as forças satânicas. Aquele que ora tem a legítima esperança de, em Cristo, receber graça para vencer a tentação de extrapolar no exercício do poder.